Oi, oi, queridos leitores, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço aqui? Socorro! Gente, é porque talvez você já saiba ou não, então se você não sabe, fica sabendo agora que eu abri uma livraria online lá no Instagram chamada Livraria Aventura e frete grátis para todo o Brasil, preços bons, eu revendo da Amazon e assim, só benefícios. Vocês têm que ver essa livraria, então vou lá no Instagram. Já sigam para vocês saberem melhor do que se trata. E esse é o motivo pelo qual eu não trouxe vídeos ultimamente, porque estava bem corrida eu cuidando dos assuntos da livraria e acabava que de noite, que é o horário que eu mais gravo vídeos, eu acabava cansada ou ainda atendendo os clientes também, porque, gente, não paro um segundo de atender cliente da livraria. Mas enfim, tô aqui e vou voltar a postar vídeos com regularidade, então não desistam de mim. E hoje eu vim falar das minhas leituras deste mês, outubro. Até agora eu consegui ler 5 livros e meio. Eu acho que esse último livro eu vou finalizar só no início de novembro. Então vou dizer que é 5 livros e meio. E assim, não é sobre quantidade, né, gente? Eu amei as leituras, foram quase todas assim incríveis. Teve até 1 ou 2 favoritadas. Então vim aqui mostrar pra vocês, vou falar brevemente sobre esses livros. E me contem se já leram, o que acharam do vídeo. E me contem também sobre suas leituras agora de outubro. Pode comentar aí, que eu amo ler os comentários de vocês. Então eu vou mostrar aqui as minhas. Vamos lá! Tá, ok. O primeiro livro que eu finalizei em outubro foi O Livro. Eu já sabia que eu ia gostar desse livro, porque assim, eu vi muita gente falando dele, ele é um clássico da literatura, é uma distopia, assim, impressionante. Eu já tava com altas expectativas e ainda bem que essas expectativas foram atendidas, que foi o clássico 1984, um clássico do George Orwell. Espero estar pronunciando correto, quem me conhece sabe que esse não é meu forte. Esse clássico aqui é uma distopia que se passa em 1984, que era uma época no futuro de onde o autor escreveu, porque ele escreveu em 1945, se eu não me engano, foi ali por volta da Segunda Guerra Mundial. Então isso aqui era o futuro na época do autor, e ele imaginou como seria esse futuro. Ele criou ali uma realidade distópica na qual um governo totalitário governa o local que se chama Oceania. Nesse futuro distópico só existem 3 nações, ou seja, todos os países que nós temos hoje em dia, alguns tinham se juntado e no fim viraram 3 nações distintas, que foi Oceania, Leustásia e Eustásia. Eu não decorei quais são os países que se juntaram, então vou ler aqui na capa, tá? A gente não me julgue. Oceania incluía Américas, Austrália, Inglaterra e Sul da África. Enfim, gente, o personagem principal se chama Winston e ele vive lá na Oceania. E esse governo é governado pelo Grande Irmão, que é, assim, a figura central na qual o poder se centraliza. Se centraliza. Meio redundante, mas vocês entenderam, né? Como é comum em governos totalitários, os cidadãos não têm direito a ter uma opinião sobre o governo. Ninguém vota, ninguém participa na política, é apenas o líder que toma todas as decisões. E dentro desse livro, esse líder, que é chamado o Grande Irmão, ele tá no poder já faz muitos e muitos anos e ninguém nunca viu ele, ou seja, nem sabe se esse Grande Irmão existe de verdade, talvez ele seja só uma idealização que o partido fez. E assim, nessa nação, as pessoas não podem pensar. Inclusive, o partido, que é como se chama o governo, ele tem suas artimanhas para que as pessoas nem sequer cheguem a pensar no pensar. Tanto que a palavra pensamento está sendo abolida, não existe. No lugar de pensamento, o termo é crime pensar. Ou seja, só deles falarem a palavra pensamento, ele já tem que associar isso a um crime. Porque lá, aquela sociedade, as pessoas não têm liberdade de ter suas opiniões, religião ou nada disso. É o partido que quer controlar cada aspecto da vida delas. Inclusive, as pessoas são vigiadas 24 horas por dia. E é uma alienação enorme, sabe? E o personagem principal, o Winston, ele trabalha para o partido. O trabalho dele envolve fazer fake news, ele altera os dados,
assim, para passar mensagens falsas para as pessoas. E é uma coisa que é muito presente no livro, porque o partido tá sempre manipulando a mídia para divulgar as notícias que eles quiserem. Eles divulgam mentiras e fazem todo mundo acreditar, porque ninguém pode provar o contrário. E o personagem principal, ele percebe essas manipulações e meio que nasce nele o sentimento de revolta contra isso. Ele pensa assim, opa, isso tá errado. Aí ele compra um diário e começa a anotar tudo que ele vive. Ele conhece outra jovem que também pensa igual a ele. E esse livro aqui a gente vai analisar essa sociedade, o quanto as pessoas estão cegas em aceitar tudo, sem questionar nada. E esse livro é muito bom porque assim, ele incentiva a gente a pensar sobre será que estamos sendo controlados, alienados? Assim, gente, a gente fica igual uma doida. A gente termina o livro pensando assim, meu Deus, estão me vigiando. E é um livro assim muito bom, um clássico, cai muito em vestibulares, Enem. Então assim, você precisa ler esse livro. Quase uma leitura obrigatória para todo mundo. Não vou falar mais, talvez eu traga um vídeo explicando o que significa toda a mensagem desse livro, o que foi aquele final, que foi chocante também. Mas vamos passar para o próximo livro. O próximo livro já é uma leitura mais leve, Férias nos Hamptons. Gente, perfeito. Esse aqui foi 5 estrelas e favoritado, porque esse livro aqui é o 5º livro da série Para Nova York com Amor. Uma série que eu já falei dela em vários vídeos. E assim, gente, todos os livros que eu li dessa série eu amei. Acho que os meus favoritos são o 3º, o 4º e o 5º. Mas eu também gostei do 1º e do 2º. Mas esses 3 que eu citei roubaram meu coração de um jeito. Ai, gente, pra falar a verdade, a série toda. Os personagens são incríveis, engraçados. As histórias são românticas, com reviravoltas. E eu amo as mensagens que cada livro traz, porque cada personagem vai ter um problema diferente. E a gente vai ver como eles lidam com os traumas, com os problemas e inclusive com o amor. E cada livro tem um clichê diferente. E quando eu falo clichê, não quer dizer que o livro é previsível, mas que cada livro tem aquele elemento que a gente costuma ver em vários lugares e a forma como é trabalhado é muito engraçada. Por exemplo, o 1º livro da série, Amor em Manhattan, o 1º livro tinha o clichê de amor proibido, o 2º de amigos que se gostam, e esse 5º livro aqui tem o clichê de reencontro. Ah, gente, esse livro é muito bom. Os protagonistas são a Fliss e o Seth. E eles são perfeitos, sério. Eles se casaram quando eram jovens. Ela tinha 18 anos quando se casou com ele. Foi uma decisão meio que por causa das circunstâncias, que eu não vou revelar o que aconteceu. Mas eles acabaram se casando muito jovens e o casamento durou 3 meses. Então teve muitos problemas no passado e eles acabaram seguindo caminhos diferentes. Mas aí, uns 10 anos depois, eles acabam se reencontrando lá nos Hamptons, que é um lugar numa ilha, né? É tipo uma praia e tudo, um lugar assim mais tropical, casa de frente pro mar, é um lugar que eles costumavam passar as férias quando eram mais jovens. E eles acabam se reencontrando lá, estão mais maduros, mais aquele amor que eles tinham na juventude. A chama acaba se reacendendo. E assim, a Fliss e o Seth saíram muito machucados do relacionamento deles anterior. Então agora a Fliss, ela tá com muito medo de entrar nessa novamente. E é muito bom ver como as inseguranças dele vão sendo trabalhadas ao longo do livro. Tem situações inesperadas, é um romance maravilhoso. E eu super recomendo a série Para Nova York com Amor para quem ama romance. O 3º livro, eu tô abrindo bem aqui no meu Kindle, foi um clássico que uma amiga tinha me indicado. E assim, eu passei muito tempo adiando a leitura desse livro, mas eu acabei amando também. Inclusive, livro nacional de um autor muito célebre da nossa literatura. Olha aqui, é o livro Senhora, do José de Alencar. Gente, esse livro foi super interessante. Eu não conseguia parar de ler, porque é uma trama que chama a nossa atenção, sabe? Não é nada convencional que acontece aqui. É um romance, mas de romântico não tem nada. Porque assim, eu vou contar brevemente a história. O livro começa no presente. Só que a gente tem retornos ao passado para explicar o presente. Porque no presente, a Aurélia, a protagonista, ela é uma jovem rica que encanta todo mundo ali no lugar onde ela mora. E ela tem muitos pretendentes atrás dela, mas ela dispensa todos. Ela é uma jovem que, apesar de rica, não liga tanto pro dinheiro, porque ela acha que ele traz coisas muito ruins, como, por exemplo, ela é cercada de pessoas que não estão realmente interessadas em quem ela é, mais interessadas no dote dela.
Então, assim, ela é uma protagonista muito interessante, não é uma protagonista com pensamentos fúteis ou mesquinhos, ela tem força de vontade, ela tem um pensamento crítico e é dona de si, eu achei muito interessante. Só que ela nem sempre foi rica, voltando à passada, a gente vê que ela era uma garota pobre, morava com a mãe, o irmão dela acabou morrendo, depois a mãe morreu, aí ela ficou rica porque ela recebeu uma herança, né? Só que quando ela era pobre, ela se apaixonou por um rapaz chamado Fernando. E assim, Fernando também não é rico, mas ele é o que poderíamos chamar de classe média. Ele tem um modo de vida, de certa forma, meio luxuoso, mas a realidade é que ele tem muitas dívidas e ele não tem uma renda muito boa, então assim, ele tá procurando um casamento vantajoso para ele também no sentido econômico. Ele se apaixona por Aurélia enquanto ela ainda é pobre. E ele acaba pedindo ela em noivado, porque ele tá gostando muito dela, e ela era pobre, né, não tinha nenhuma ambição também. Pra ela o dinheiro nunca importou, na verdade, e ela aceitou na hora se casar com ele. Só que depois ele acaba cancelando o casamento, porque ele vê outra jovem com mais dinheiro que a Aurélia, porque ela era pobre até então. E aí ele acaba deixando ela de lado. Só que depois a Aurélia ganha dinheiro, ganha a herança, se torna rica. E aí ela faz um plano. Ela faz um plano com o tutor dela, para o tutor propor o casamento dela com ele para Fernando, só que sem Fernando saber quem é a noiva. E aí ela oferece uma grande quantia para Fernando se ele aceitar esse casamento, só que ele não sabe que é ela, é tipo um casamento arranjado por baixo dos panos, sem o Fernando saber quem é a noiva. Aí acaba dando certo o acordo, o Fernando larga a outra, que ele tinha escolhido por causa do dinheiro, e escolhe essa nova noiva porque vai ganhar mais dinheiro ainda. Aí ele acaba descobrindo que é a Aurélia. E assim, ele acha ótimo, porque ele já gostou dela no passado e agora ela é rica e ele vai ganhar um grande dote por casar com ela. Só que a Aurélia não vai deixar barato assim, né? Depois que eles se casam, ela revela pra ele que ela comprou ele. Ela fala tipo assim, ah, você não me quis quando eu era pobre, você desprezou por causa da minha condição financeira, foi escolher outra mais rica, então eu te comprei. Esse não é um contrato de casamento, é um contrato de compra e venda, e agora você é meu escravo. Vai me chamar de senhora. Parece até aquele meme da Avenida Brasil, mas não é. Tipo assim, ela fala tipo isso e Fernando fica, meu Deus. É tipo uma vingança pessoal dela. E Fernando, ele tem o seu orgulho, então ele não vai abandonar ela, pedir divórcio. Ele pensa, ah, eu realmente agi mal com ela, e já que ela realmente me comprou com esse dote dela, né? Eu não tô aqui pra ser um simples marido. Eu vou servir ela e fazer o que ela quiser, porque tô sendo bancado por ela. E aí acaba que no livro a gente vê isso, sabe? Ela ainda gosta dele no fundo, mas ela se lembra de como ele a tratou, ela não quer forçar o amor. E ele meio que tá ressentido por causa da vingança dela, e eles vão viver como marido e mulher e tentar enganar a sociedade, fingindo que é o casamento perfeito. E assim, o livro todo você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eles vão se acertar? E é muito interessante, gente, sério. Recomendo super, apesar de ser um clássico, não tem uma linguagem tão difícil. E eu li aqui pelo meu Kindle, foi bem fluida a leitura. E, enfim, gostei bastante. O outro que eu li, mudando mais o gênero, foi Em Águas Profundas, veio numa caixa do Intrínsecos. É aqui da autora Patricia Highsmith. É um livro de suspense psicológico. Não vou falar muito sobre ele porque é uma história complexa e eu nem quero dar spoilers. Mas assim, eu achei ele bom, super interessante, mas não foi tão bom, entende? Bom, mas não tão bom. Tipo nota 3, 3,5, por aí. Foi escrito há muitas décadas esse livro, então se passa lá em 1920, 1930, entre essas décadas aí. Se trata de um casamento disfuncional, onde a mulher trai seu marido e o marido sabe das traições, mas a coberta, ele meio que passa pano pra não ter que se divorciar dela. Eles têm uma filha, então o Vic, que é o personagem principal, ele não quer se divorciar da esposa pra não causar mal pra essa filha dele. E também porque ele gosta da esposa, né? Então ele meio que fecha os olhos para as traições dela. Só que ele acaba se descontrolando uma vez diante de tudo isso e acaba dizendo que matou um dos amantes dela, o que era uma mentira.
mas ele vê que ele falar isso surtiu efeito nos outros amantes dela e ele acaba pensando nessa ideia, tipo, e se fosse real? Entendeu? A gente vai acompanhando os pensamentos desse protagonista, o jeito como ele passa de um simples marido ciumento a um psicopata. A gente vai acompanhando o psicológico dele. E assim, é interessante ler, né? E acompanhar como que esse tipo de pessoa se torna um assassino, né? De verdade. É um livro assim, bem sombrio. E eu até achei interessante o suspense, a forma como foi construído. Mas eu confesso que eu esperava mais, porque eu gosto mais de suspense no sentido investigação, sabe? Quando ocorre um crime, vai ter uma investigação. Eu não gosto tanto de foco no crime, mas o foco na investigação. Então, não é tanto o meu tipo, suspense psicológico, mas até eu achei interessante. O que eu achei que faltou muito foi um plot. Gente, eu vivo por um plot. Plot é reviravolta. Eu amo livros em que tem uma surpresa para deixar o leitor chocado. E esse aqui não tem. Eu achei que ia ter um super plot no final, mas acabou que não teve. Tipo, o que aconteceu no final era o que eu já esperava. Mas fora isso, é um livro bem interessante para quem gosta dessa área de crimes e psicologia de mentes assassinas. É uma leitura interessante. Agora, o último livro que eu finalizei esse mês, que foi assim maravilhoso. Gente, percebi que cada livro que eu falei aqui foi um gênero diferente. O primeiro foi distopia, o segundo foi um romance contemporâneo, o terceiro foi um romance clássico, o quinto suspense e esse sexto é young adult, que é romance adolescente. E assim, esse livro aqui, favoritadíssimo, vocês precisam ler esse livro. E eu nem vou falar muito dele, porque eu vou gravar um vídeo explicando melhor, então vou citar rapidamente. O livro é Aos Perdidos com Amor, da Bridget Kemmerer, e vai falar ali de dois jovens que estão passando por uma fase do luto. E assim, os traumas que essa experiência traz para a adolescência, a gente vê em todas as áreas da vida dele. Relações familiares, amizades, na escola principalmente. São jovens que estão passando por um momento difícil ali. O Declan, ele perdeu a irmã e ele tem uma esfera familiar que ele não se sente incluído. A mãe dele se casou com um outro homem e o padrasto dele briga com ele, a mãe dele meio que não se importa. Então ele é muito solitário e ele tem sentimentos de culpa, ele se torna o garoto problema, o garoto que sempre se envolve em encrenca, enfim. Ele tá num momento muito difícil e a resposta dele a esse trauma é explodir e fazer o contrário do que ele deveria fazer. Ele comete erros, enfim, tá nessa fase turbulenta da adolescência e por causa desse trauma do luto, tudo piora, sabe? Já a Juliette perdeu a mãe e assim, ela é muito solitária também porque ela se isolou do resto do mundo. E a resposta dela a isso é se retrair, pelo contrário do Declan. Enfim, os dois têm esses problemas e eles acabam se correspondendo por cartas depois que a Juliette deixa uma carta no túmulo da mãe dela e ele acaba achando essa carta, porque ele tá por lá também, e acaba respondendo, dizendo assim, eu entendo os seus sentimentos. Aí eles começam a conversar e a compreender um ao outro, porque ninguém compreende eles, mas eles sabem o que o outro tá passando, porque os dois perderam alguém. Então, gente, esse livro não vai focar tanto no romance em si, mas sim na relação deles. Eles têm um romance, né? Mas não é aquilo focado em beijos ou toques físicos, não. É sobre sentimentos, sobre se abrir, é a comunicação deles, é a coisa assim mais maravilhosa que a gente vê num livro. E assim, gente, esse livro trata do tema do luto de uma forma muito responsável. Não é do tipo que traz a mensagem que o amor cura os problemas, não. Vai ter um desenvolvimento muito bom e o final é maravilhoso. Enfim, eu indico muito, pesquisem os gatilhos antes. E foram essas minhas leituras. Me contem as de vocês, comentem aí e não esqueça de se inscrever. Espero que tenham gostado do vídeo e é isso. Até mais!